Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu selecionei para te mostrar que carnaval não é uma festa cultural como muita gente pensa. Pode até ser uma festa cultural, mas não é só uma festa cultural. Carnaval é um ritual de invocação. E eu vou te mostrar sambistas falando isso. Eu vou te mostrar como eles declaram que cada atitude ali dentro do carnaval, cada atividade daquela, ela tem um significado espiritual. E eu vou mostrar isso aqui, mas eu não posso deixar de falar da minha tristeza. Quando a gente vê as falsas igrejas com o falso discurso de estar evangelizando, passarem a agir como carnavalesca, uma igreja carnavalesca, que monta a sua escola de samba, que traz o batuque, e aqui eu vou mostrar a importância e o significado do batuque do carnaval para a invocação das entidades. E essas igrejas, elas trazem o batuque dentro da escola de samba com o falso pretexto de estarem evangelizando. Então, eu vou colocar aqui no link, é porque eu me lembrei agora, senão eu traria um vídeo para vocês. O link de um vídeo de um pastor reformado, não me lembro o nome dele agora, em que ele fez um excelente trabalho mostrando as igrejas que participam do carnaval, inclusive com blocos de samba, de carnaval, com o falso pretexto de estarem evangelizando. Gente, eu tenho aqui diversos vídeos mostrando que essas mega igrejas que já nascem ricas, esses pastores, eles não são ladrões de dinheiro, não. Eles são ladrões da salvação. Eles estão roubando a salvação. Eles estão te apresentando um outro evangelho. Esses pastores foram criados, essas igrejas foram criadas, financiadas. Têm ligações com o Conselho Mundial de Igrejas. E essas igrejas foram criadas justamente para mudar o evangelho bíblico, para fazer com que nós abandonemos o verdadeiro evangelho da salvação, porque essas igrejas são financiadas por movimentos, por entidades que não acreditam em Jesus como Salvador, assim como a Bíblia apresenta. Eu tenho lutado aqui para mostrar isso. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram usar um mecanismo que a própria ONU, através da teosofia, eu tenho vídeos aqui mostrando isso, a teosofia admite que é necessário trocar o dogma, a doutrina, pela experiência. E assim nós vemos cada dia mais igrejas trazendo os crentes, atraindo pessoas para terem experiências com Deus. Por isso, hoje não precisa mais de Bíblia, não se fala mais de salvação, não se fala mais de arrependimento de pecados. Se prega uma suposta libertação, é uma libertação apenas moral. São pastores que bastam falar de Deus, né? E enchem estádios, bispos que enchem estádios, mas não pregam o evangelho da salvação. Mantêm as pessoas livres. E assim as igrejas verdadeiras vão sendo esvaziadas. O verdadeiro evangelho, ele está perdendo cada dia mais a sua atratividade, porque as pessoas vão sendo atraídas por milagres. O vídeo que eu fiz hoje, postei um vídeo aqui hoje, nessa segunda-feira, dia 10, falando sobre aquele caso daquela menina, né, de São Paulo, que sofreu aquela morte brutal e covarde. Ali eu mostro como as igrejas, elas se afastaram do evangelho, elas deixaram de pregar a salvação e, portanto, o mundo está cada dia mais apodrecido. Por quê? Porque a igreja que era para ser sal, que era para ser luz, deixou de ser sal e luz. E está cada dia mais imitando o mundo para atrair as pessoas do mundo. Eu queria que esses pastores me provassem na Bíblia. Qual foi o homem de Deus, o apóstolo,
que precisou imitar o pecado, imitar os rituais satânicos, imitar os cultos aos deuses, às entidades, que precisou imitar isso para poder atrair alguém para Jesus Cristo. O único chamado que os apóstolos e Cristo tinham era arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus não é uma fruta de feira. Jesus não é uma oferta em liquidação. Jesus não está na Black Friday para a gente sair fazendo de qualquer jeito para qualquer um aceitar, não. Ele é Senhor, Ele é Salvador, e nós somos comprados, segundo a Bíblia, com o seu precioso sangue. De forma que aquele que quiser aceitar Jesus, ele precisa renunciar a si mesmo, renunciar ao pecado, se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus. Não é aquela fruta do fim da feira que você vai baixando o preço, que você vai fazendo a oferta, aumentando a oferta para as pessoas aceitarem, não. Não é. É muito precioso o sangue de Cristo, é muito preciosa a obra de Cristo, é muito precioso o amor de Deus para com o homem, a ponto de entregar o seu próprio filho, para que as igrejas banalizem o evangelho, para que as igrejas banalizem a palavra da salvação. Eu até te dou um conselho aqui, meu irmão. Saia dessas igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho bíblico, que não anunciam Cristo, que não chamam as pessoas para se converterem a Jesus. É fácil encher uma igreja, é fácil lotar um estádio. Quando você tem apoio financeiro, quando você é financiado, quando você é o produto de um grupo de político, sabe, que financiam esses homens, essas instituições, para atraírem milhões, para afastar as pessoas do evangelho. É fácil. Difícil é você encher uma igreja, difícil é você arrebanhar pessoas pregando o evangelho da salvação. Mas vamos aqui ao vídeo. É porque é difícil, isso revolta, sabe? Ver tantos bilhões de pessoas enganadas com o falso evangelho. E por que são enganadas? Porque não conhecem a palavra. Pastor, o senhor está exagerando. E se tem algum pastor aí que está dizendo que acha que eu estou errado, com todo respeito e humildade, eu proponho aqui uma live. Se alguém acha que eu estou equivocado, estou exagerando, então vamos pegar a palavra de Deus, já que nós, todos cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, todos concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Então, diante da palavra, eu aceito aqui qualquer desafio, qualquer debate. Vamos para a palavra. E me prove que o que está sendo pregado hoje, que essas mega igrejas, que esses bispos que enchem estádios, me provem que eles pregam o evangelho da salvação. Me provem que eu mudo de ideia, peço perdão e até vou congregar com eles. Me provem. Mas vamos lá. Eu queria começar aqui mostrando para você um vídeo onde o próprio sambista vai dizer que carnaval é macumba. E aqui, antes que me critiquem, cada um tem o direito de crer no que quiser. Cada um tem o direito de ser ateu, de adorar um rato, de adorar o diabo, de adorar entidade que quiser. Eu só estou dizendo que o cristão deveria preservar a sua fé bíblica e defender a sua fé bíblica e não se misturar. E principalmente, aceitar o falso evangelho que propõe um falso evangelismo através de escolas de samba e outros mecanismos hoje que estão transformando as igrejas em verdadeiras badernas. Por isso que eu não gosto do nome gospel. Eu ainda vou explicar por que eu sou contra esse título de gospel para os evangélicos. Eu não uso. Um dia eu explico por quê. Mas vamos lá. Preste atenção nisso aqui. Você, cristão, que ainda pula carnaval, que ainda se interessa por quem ganhou o carnaval. Ninguém ganhou. Ali, na minha opinião, todo mundo perdeu. Mas vamos lá. Preste atenção no que esse sambista aqui, que é comentarista da Globo, ele vai dizer. Tem macumba pra caramba esse ano na Avenida. O que significa, Milton? Macumba esse ano na Avenida. Olha só, gente, a jornalista aqui pergunta, tem macumba pra caramba esse ano na Avenida? O carnaval esse ano, ele foi diferenciado. 2025 ele vai falar sobre isso. Eu trouxe aqui uma coletânea de material, você vai ver. Olha bem o que ele vai dizer aqui. Tem macumba pra caramba esse ano na Avenida. O que significa, Milton? Bom, primeiro que macumba
é o termo usado pela negritude como sinônimo do batuque. Então, se tem uma macumba ali naquele terreno, está tendo um batuque. Isso sistematizado é o candomblé e a umbanda. Presta atenção. Ele mesmo, esse sambista que é comentarista da Globo, ele está dizendo aqui que se tem o batuque, se tem aquele batuque, e no próximo vídeo ele vai explicar isso, esse batuque de forma sistematizada, organizada, dentro de um ritual, dentro de uma liturgia, isto é macumba, isto é candomblé, isto é umbanda, o batuque, porque é através do batuque que ocorrem, ou melhor, as giras precisam do batuque, dos atabaques, para como é que chama? Para chamar as entidades, não é? A palavra não é bem chamar, não é, porque eu me esqueci agora o vocabulário correto. Mas, enfim, para chamar essas entidades, né, para invocar as entidades, a palavra é essa, invocar as entidades, o batuque faz parte. Por isso que ele está dizendo que o batuque é a macumba. Então, olha só, gente, olha que interessante isso aqui. Isso acaba sendo uma aula, né? Nós temos uma visão totalmente diferente. Eu vejo que isso não é para Deus, mas ele é um professor nesse sentido, ele dá uma aula e é bom para nós entendermos isso aqui. Então, vamos lá. Olha só, seguindo aqui. Então, a escola de samba, ela é filha, ela é produto, ela é tributária do batuque. Então, escola de samba é macumba. Escola de samba é macumba. Quem está dizendo isso aqui é o Milton Cunha, o comentarista de carnaval da Rede Globo. Escola de samba é macumba, carnaval é macumba. E aí as igrejas imitam isso, com os mesmos batuques, com os mesmos rituais, com os mesmos instrumentos, com os mesmos ritmos. E aí é onde eu digo, aí vem essa corja, me perdoe aqui, de pastores, esses falsos pastores, esses lobos, dizer que estão evangelizando. Preste atenção. Escola de samba é macumba. E ele vai dizer que a base é o quê? Ele disse isso. Ela é aquela que foi originada. Isso foi originado por causa do batuque. O mesmo batuque de qualquer escola de samba. Mas vamos seguir aqui com a matéria. Olha só. E acabou. Me gostem ou não gostem, meu amor, os ogãs saíram dos terreiros e foram tocar na bateria. As baterias tocam para os orixás. Então, a macumba, ela é a causadora maravilhosa de toda essa procissão. Se você... Agora, olha que interessante, gente. Olha o que ele declara aqui. Ele declara aqui o seguinte, que os ogãs saem das baterias, ou seja, quem são os ogãs? São aqueles instrumentistas ali, né, dos terreiros, que tocam nas baterias das escolas, e ele diz, os ogãs saem das baterias das escolas e vão tocar para os orixás. Vão tocar para os orixás, gostem ou não, é o que ele está dizendo, é isso. Então, ele está dizendo, e aquilo ele diz, é uma procissão. Aquele desfile é uma procissão às entidades. Eu pergunto a você, meu irmão cristão, como que você, cristão, não entende isso e vai e participa disso? Se os próprios carnavalescos estão dizendo que aquilo é uma invocação aos orixás. E ainda tem católico que acredita que a quaresma vai purificar alguém. Não vai purificar ninguém. Pode ficar sem comer o que quiser, pode ficar 40 dias sem comer nada. É o tipo de tradição que está te levando para uma tradição mística. Porque o catolicismo ele foi criado dentro do misticismo romano e você precisa acreditar nisso. Todos aqueles rituais que haviam dentro da religião de Roma, das religiões de Roma, né? Dentro do gnosticismo, dentro do mitraísmo, isso foi absorvido e colocado dentro de uma tradição católica romana. Então é isso.
Nós não temos que participar daquilo que o apóstolo Paulo diz, que são oferendas ao diabo. Porque é isso que Paulo vai trabalhar, porque quando alguém sacrifica alguma coisa que não é a Deus, Paulo vai dizer, não há outro Deus no mundo. E aí, mas eu vou te mostrar algo mais grave daqui a pouco. Então, vamos lá. Eu quero agora mostrar para você isso aqui. O áudio não está muito bom, mas eu quero que você preste atenção. Eu vou tentar aqui falar para você, porque o áudio não está muito bom. Mas você vai entender, e aqui eu quero trazer no final a declaração do James Martins, aonde esse rapaz vai fazer uma declaração que talvez você até tenha visto que repercutiu muito, mas é bem interessante. Vamos lá. Então, preste atenção aqui. É o mesmo Milton Cunha, da Rede Globo, que vai dizer o seguinte sobre a mudança, né, do carnaval em 2025. Olha o que ele vai dizer aqui. Mudança de 2025. O que é que este modelo que vai privilegiar concentração, desfile e dispersão, por que isso é importante para o sambista, para os mais velhos? Então, olha só, ele está falando de um modelo 2025 e ele vai começar falando de todo o processo de desfile. Ele vai começar falando aqui da concentração da escola de samba, antes que se abram os portões, ele vai dizer o que aquilo significa. E ele vai dizer que isso é um modelo que eles aprenderam com os mais velhos. Os mais velhos ele vai dizer que são aqueles desde os terreiros, todos os ancestrais. Então, preste atenção, olha só. O fundamento da escola de samba diz que, ao dobrar, a escola é bloqueada pelo primeiro portão. Então, ali, aquela concentração energética de não ter começado o desfile, ali é o início da gira. Olha só, antes de se abrir o portão, há uma concentração, a escola está toda parada ali, e ele vai dizer que aquilo é o início de uma gira, que é aquele ritual aonde, através dos atabaques, dos sons, dos batuques, as entidades são invocadas. Ele está chamando aquela concentração de gira, que é um termo exatamente do candomblé, da umbanda, né, desses rituais para invocação. Ele está comparando a concentração com o início de uma gira. E aí o cristão acha que aquilo é só uma obra cultural. Vamos lá. Os mais velhos dizem para a gente que ali começa o ponto. Ali começa a cantar os mortos. Aqueles autores daqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar ali naquele. Veja bem, ali começa a se cantar e a tocar para invocar os mortos. E aí vai da fé de cada um, mas nós cristãos sabemos que a Bíblia nos proíbe a invocação de mortos. É uma das primeiras coisas que Deus fala para Israel quando eles conquistassem Canaã. Ninguém aqui vai invocar os mortos, porque os mortos não têm parte com esse mundo. Aquele que invoca mortos, portanto, se não está invocando Deus, se os mortos não têm parte com esse mundo, eu digo, cada um crê como quiser, mas segundo a minha Bíblia, eu só posso acreditar que estamos invocando demônios. Porque os mortos não têm parte com esse mundo. Segundo a religião cristã, aquele que morreu em Cristo está aguardando a ressurreição do corpo e não tem nenhuma parte com as coisas dessa vida. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Por isso que eu te falo, meu irmão católico, cuidado quando você é orientado a buscar a intercessão do santo, do santo, do santo, do santo A, do santo B, do santo C, da santa, que já morreu. Porque aquele que morreu não tem poder de interceder por quem está vivo. Porque a Bíblia nos proíbe invocar os que estão mortos. E quando você invoca um santo, seja um santo de onde for, pode ser um santo católico, você está invocando alguém que já morreu. Portanto, é antibíblico. A tradição não pode te ensinar algo que a Bíblia diz de forma contrária. Porque isso foi trazido também das tradições pagãs romanas.
Então, veja, mas voltando aqui à escola de samba, a Bíblia, aí eu tenho até um livro aqui, né, que fala que um bispo explica isso. Não, mas Paulo manda nós intercedemos uns pelos outros. A Bíblia, quando fala de interceder, de pedir que alguém interceda, é sempre para alguém que está vivo. Vivo. Toda oração é ensinada na Bíblia a ser feita em nome de Jesus e só. E só. Clamamos ao Pai em nome do Filho e só. Não há nenhum texto bíblico que me oriente que eu deva clamar, invocar alguém que morreu. E se eu invoco hoje, por exemplo, Santo Antônio, como exemplo aqui, eu estou invocando alguém que morreu. Isso é fato. Ou você vai dizer que não. Aí você escolhe ou a tradição ou a Bíblia. Mas eu queria que você estudasse e entendesse que isso vem do paganismo de Roma. Que foi isso que Roma fez, né? Abraçou o cristianismo, deu a ele uma roupagem cristã, mas manteve todas as suas crenças pagãs dentro de um invólucro que o seu invólucro parece cristão, mas o conteúdo é totalmente romano e pagão. Mas vamos voltar aqui ao Milton Cunha. Olha só o que ele continua dizendo aqui. Começo. Quando a porta-bandeira gira, começo. Quando a porta-bandeira gira... Olha só voltando um pouco... Aqueles autores daqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar ali naquele... Os mortos vão ser invocados, vão voltar e vão se manifestar ali, naquele ponto, naquele início da gira, no carnaval. Não é no terreiro, não, é no carnaval. Começo. Quando a porta-bandeira gira, a sua bandeira ali, o vento vai buscar o ancestral falecido. Então, aquela parte de esquenta, aquilo é uma invocação. Prestou atenção nisso aqui? Quando a porta-bandeira gira a bandeira, aquele vento vai buscar os mortos. E ele vai dizer que, portanto, aquele esquenta, como eles falam, lembra do esquenta do programa da Globo? Aquele esquenta, ele disse com todas as letras, é uma invocação. Portanto, a porta-bandeira não é só uma coisa bonita de se ver, não é só uma coisa que foi colocada ali para ganhar tempo, sei lá, para ocupar um tempo, não. Aquilo tem um significado espiritual. Ela gira a bandeira, o vento traz o morto, ele se manifesta ali, e aquilo é uma invocação. De quem fundou aqueles quilombos. Então, imagina um arrepio de estar ali cobrindo, neste modelo 2025, isso, a descida do mistério. Agora, olha que curioso, ele está falando para um grupo de repórteres e ele está falando do arrepio de cobrir isso aí. E ele falou nesse modelo 2025. Gente, eu tenho aqui uma playlist sobre 2025. 2025 é um ano onde muita coisa vai ser revelada. As escolas de samba esse ano você deve ter percebido, né? Quem acompanha, assim, no sentido, pelo menos para pesquisar como eu faço, vocês viram, por exemplo, aí que praticamente do ano passado para cá, esse ano então nem se fala, foi praticamente toda voltada para esse trabalho espiritual, para invocações. Eu vou colocar o link aqui do canal do pastor que eu falei, mas lá ele mostra. Inclusive, esse Milton Cunha, ele mostra uma escola de samba que, num dado momento, ela está fazendo uma invocação aos Exus. Ele mostra, ele vai dizer, olha, isso aí é uma invocação aos Exus, no desfile. Uma outra escola de samba, a Salgueiro, vocês devem ter visto, que um casal que estava num determinado ponto do desfile, ele foi transferido para outro ponto, salvo engano, saiu do final, do último carro para o primeiro, não me lembro bem, mas a mudança de ponto do desfile deste casal foi uma orientação de Zé Pilintra. Isso foi falado em plena Rede Globo de televisão. Zé Pilintra orientou, eles tiraram o casal de um ponto, colocaram em outro carro alegórico, porque foi uma ordem espiritual de Zé Pilintra. Então, até as roupas ali foram colocadas segundo o Zé Pilintra orientou. Então, não é uma manifestação cultural, é um ritual espiritual, é um ritual de invocação, ritual do qual muitos crentes participaram, muitos católicos participaram, as falsas igrejas participaram, com o falso discurso de que estão evangelizando.
e que de evangelho não tem nada. Inclusive, deixa para lá, vamos falar não, vamos seguir aqui para vocês continuarem observando. Ó. Toca a sirene, abre o portão e agora começa o desfile. vai a tradição da escola de samba se reapresentar em vida pulsante. Ali, o acaso será o convidado especial. Abre buraco, voa o sapato, cai a peruca. Então ali, se nós tínhamos o passado na concentração, ali é o presente, é o agora. Quem vai ganhar isto neste desfile? E aí passou o último componente neste modelo de transmissão. Fechou a porta. É o futuro, é a ilusão, é a vontade de ganhar. Todas gritam, é campeã. Todas, porque é a vontade de que o futuro traga a taça. Importância de 2025. Ela contempla nesse modelo passado, presente e futuro. Então é um esforço hercúleo da direção de levar para o espectador os tempos do quilombo. Então é incrível tentar passar para a multidão que assiste esses 3 tempos. Então 2025 é histórico, é importante porque vai tentar dar conta do mistério dos tempos da roda de Aruanda, que é a roda do próprio quilombo. Parabéns, direção. Milton Cunha, senhoras e senhores. Olá, eu sou... Então você viu ele falando, né, que a missão dos repórteres é passar esse clima, né? Ele usou uma expressão agora que eu me esqueci, mas ele fala que é para passar essa energia, essa força, e ele vai chamar de roda de Aruanda dos quilombos. Porque Aruanda, na linguagem deles, é uma espécie de local onde os seres, os espíritos iluminados estão, né? E ali, obviamente, eles são invocados, e ele vai dizer que eles são invocados ali, e eles, então, as pessoas são, como é que eu posso falar, eles são incorporados, e o desfile, então, podemos dizer que é conduzido por eles. Essa tradição do passado, ela se manifesta no presente, como ele está dizendo, através do desfile, porque esse pessoal do passado foi chamado. E aí é isso. Agora eu vou colocar aqui um vídeo do pastor Márcio. Ele não é pastor, ele é um cristão, Márcio Teixeira, uma pessoa que tem um canal excelente que fala sobre música. E ele vai trazer um ensinamento muito profundo que vai completar essa ideia que eu estou falando aqui sobre a questão dos atabaques, dos ritmos que invocam entidades e que hoje estão presentes em quase todas as músicas, inclusive dentro da igreja. Preste atenção nisso aqui, gente. Olha o que, inclusive até eu oriento a vocês, conheçam o canal dele, do Márcio Teixeira, vale a pena o canal dele. Até onde eu vi, eu apenas digo, olha, é muito bom o conteúdo dele. Vamos lá. Olha só. Do próprio quilombo. Parabéns, direção. Milton Cunha, senhoras e senhores. Olá, eu sou o Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo que é um react sobre a fala de James Martins no programa Sem Censura com a Cissa Guimarães. Então ele vai fazer uma reação, né? Ele vai reagir, ele é o react, né, que o pessoal chama, sobre o programa da Cissa Guimarães. Vai estar aí aquela baiana, eu esqueci o nome dela agora, que canta axé, esqueci o nome dela agora, uma das mais famosas lá, sem ser a Ivete Sangalo e sem ser a Cláudia Leite. Eles vão estar falando, essa que está aí na imagem agora, eu esqueci o nome dela agora. Eles vão falar sobre isso e ele vai falar sobre a importância do batuque, também do batuque. Então, olha só, e o Márcio Teixeira vai explicar isso para a gente e ele vai trazer uma informação preciosa. Vamos lá. Que não dá para apagar, mesmo que se queira, porque, veja bem, os toques vêm dos terreiros, né? Os toques estão lá na música pop, mas os toques são, às vezes, estilizações e, às vezes, o toque... Exato como eles são os toques sagrados. Então, se você toca um agueré, não importa se você fala Jesus. Aquela música está evocando um orixá. Não tem para onde correr. Aquele é Oxóssi, é Xangô. Você pode arruinar. Olha só que curioso, gente. Ele está dizendo que se você toca um agueré,
que é aquele ritmo de invocação das entidades, né? Ele vai dizer que não importa se você coloca o nome Jesus, não importa. Porque se aquele toque, se aquele atabaque, se aqueles ogãs, se aqueles tocadores ali estão fazendo um trabalho para invocar a entidade, é como eles podem colocar o nome de Jesus. Veja a seriedade disso. Não interessa se você botou o nome de Jesus. Aquele batuque, aquele toque, aquele instrumento, né? Aquilo é para invocar uma entidade. E vai invocar a entidade. Isso é muito sério, isso é bom para você que acredita que você está tocando samba lá no carnaval e evangelizando, que aquelas igrejas estão ali participando daquilo e Jesus está ali. Jesus não precisa se sujeitar a isso, não. Nós não precisamos imitar a forma, o ritual, a liturgia das entidades para chamar Jesus, para falar de Jesus, não. Isso é absurdo. Mas vamos lá. Agora olha a explicação do Márcio Teixeira. Mas o que eu queria apontar é o que eu sempre falo, que existe um aspecto espiritual na música, sempre. E a música brasileira está mergulhada dentro de um contexto espiritual. E a fala do James fica assim, inequívoco, porque mais de uma vez, nessa conversa inteira, ele apresenta aspectos que estão ligados diretamente da execução das músicas e principalmente dos atabaques e dos tambores dentro de um terreiro que chamam as entidades espirituais. Dá uma olhada nessa fala que ele faz agora. Os americanos têm muita coisa para ensinar, mas não é exatamente negritude também. Porque eles lá, falando de orixás, eles não tiveram orixás, né? A colonização inglesa proibiu os instrumentos sem os quais os orixás não descem para dançar. É por isso que eles têm bateria e não têm atabaques, não tem essa riqueza percussiva que nós temos, que é o que convoca os orixás para dançar. Então, quando o primeiro bloco afro, em vez de se chamar Black Power, cujo grande líder negro, porque eu tenho grande reverência, se chama Martin Luther, ou seja, Martinho Lutero, que é o pai do protestantismo, aqui não, aqui a gente vem com outra base religiosa, com outro mundo inteiro para o Brasil, que é o mundo africano. Eu queria só fazer uma menção disso aqui, porque ele está falando de novo sobre a questão da importância dos toques para a invocação. E ele vai citar o Martin Luther King. E veja que ele faz uma analogia como se existe um líder, né, que foi um grande nome do protestantismo, ele vai dizer que eles também têm um grande líder por quem ele tem reverência. E aí as pessoas, às vezes, quando eu faço minhas críticas ao Martin Luther King, eu falo que ele não era, de fato, ele era ali alguém utilizado, sabia que era utilizado naquele movimento contra a escravidão ou a discriminação nos Estados Unidos. Escravidão não, já era discriminação apenas o apartheid nos Estados Unidos. A gente entende que aquela luta dos negros americanos era justa. A luta do negro contra a escravidão é justa. A escravidão foi um ato de barbaridade. Mas o problema é o que eu sempre digo, é como aquilo foi utilizado e por quem foi utilizado e quem financiava aqueles movimentos dos quais participava o Martin Luther King. Porque uma coisa é você lutar por pessoas realmente buscando o que é justo. Outra coisa é você usar um erro social, uma injustiça social, usar aquilo como instrumento político para causar uma revolução. E aí eu não vou entrar no mérito agora, porque senão nós vamos mudar totalmente o nosso foco, né? Mas foi bom ele pontuar que ele tem uma reverência, né? Ele até abaixa a cabeça para o Martin Luther King, porque se Martin Luther King, de fato, era um pastor protestante, então já deveria eles terem um antagonismo, né? Porque o Martin Luther King era um líder revolucionário. Mas é outro assunto para outro vídeo, tá bom, gente? Então, uma coisa é você entender o que é uma luta justa, legítima e necessária. Outra coisa é você saber que existe uma luta que está sendo, vamos dizer, travada, mas com outros interesses. Aí teremos que entrar já no misticismo, como eu tenho um vídeo aqui, e eu sempre falo, eu não me lembro agora qual é a data do vídeo, mas eu mostro como dentro da ONU
a Lucis Trust, que é uma ONG ligada à ONU. Lá é uma ONG que é teosófica, e lá a Alice Bailey, que, olha, veja bem, ela fundou a Lucis Trust, que se chamava Lúcifer, né? Era Lúcifer Publicações, depois eles mudaram o nome porque não ficou bem aqui na América, mas era ligada à ONU, e lá ela declara, a Alice Bailey, que foi a substituta da Helena Blavatsky, né, na teosofia, e ela não foi bem uma substituta, mas ela foi um grande nome dentro da teosofia, fundada por Helena Blavatsky. Ela criou a Lucis Trust. A Lucis Trust é coligada à ONU, e lá está escrito que os movimentos dos trabalhadores foram criados para movimentar um grande número de pessoas num processo espiritual. Não sou eu que estou dizendo. Eu tenho um vídeo onde eu coloco toda a declaração dela. Portanto, os movimentos trabalhistas, os partidos trabalhistas, como a Alice Bailey fala, lá na Inglaterra, onde começa esse movimento, eles foram cooptados. Por quê? Se você precisa revolucionar o mundo nessa dialética entre esquerda e direita, que ambos são movimentos, são braços do mesmo movimento espiritual, então eles entendiam que eles precisavam de criar um movimento revolucionário. E qual o melhor meio para você fazer isso? É com os trabalhadores. É usando os trabalhadores. Mas aí é um outro assunto, tá bom, gente? É porque são questões da história que pouca gente conhece. Mas vamos voltar aqui ao nosso foco principal. Que só tem a somar, não é para excluir ninguém, é para somar. E ele fala uma coisa interessante sobre os atabaques, que corrobora com o que o senhor John Beck fala na enciclopédia. Ele vai trazer duas informações aqui preciosíssimas, preste atenção. Enciclopédia de percussão. Eu tenho essa enciclopédia, eu acho muito interessante, porque esse autor, ele fez uma varredura dentro do contexto percussivo da história do Brasil, da música do Brasil, e ele fala um trecho de candomblé. Ele fala aqui, eu vou ler para você, traduzir aqui rapidamente, que diz o seguinte: a música do candomblé, abre aspas, né? A típica bateria de candomblé é composta de 3 atabaques e um agogô, um shaker, que é um chocalho, né? Um bell, que é como se fosse um sino, um afoxé, também podem ser tocados juntos com os dançarinos e aqueles que celebram ali naquele local, naquele momento. Aí ele fala do uso no ritual espiritual, que diz o seguinte: a função de atabaques é chamar os orixás, que são os espíritos ou deidades, né, que durante... Observe, gente, ele está lendo um especialista num livro dizendo a mesma coisa. A função dos atabaques, dos batuques, obviamente, né, é chamar os orixás. O candomblé, a umbanda ou as cerimônias de macumba, cada atabaque toca de uma forma e de um padrão rítmico específico que chama um orixá específico. Ou seja, tem tipos de batidas que chamam tipos de orixás diferentes. Que são esses orixás? Na verdade, são entidades espirituais dentro da cultura e da religião afro. E é isso que o James está falando, que corrobora com essa enciclopédia de percussão. Vamos voltar aqui. Eu tenho esse livro aqui, muito interessante, chamado The Yoruba, ou Yorubá, que é um livro extremamente importante para quem quer estudar o assunto do que a senhora Daniela está falando. E eu falei, poxa, isso aqui não faz sentido o que ela está falando, e eu vou explicar o porquê. E quando você chega nessa página, olha, você vê o seguinte... Aqui está de cabeça para baixo, mas foi impresso de cabeça para baixo, tá? Aqui você vê que toda a colonização da África se deu a partir do Egito. Aqui, eu estou vendo aqui em cima o Egito, e todas essas linhas escuras apontam para onde houve uma migração, uma diáspora dentro do continente africano a partir do Egito. E você lê mais um pouquinho para frente, aqui, ó, nessa página aqui, muito interessante, você lê o seguinte... Olha, gente, que informação preciosa. Os orixás do Yorubá, que são, na verdade, reinterpretações de deuses egípcios e sumérios da antiguidade, como, por exemplo, Anuki e Netero, que
mais tarde foram renomeados e adotados por religiões, sistemas de religiões europeias, se tornando a religião grega, os romanos e os deuses nórdicos, como Zeus, Marte e Thor. E em anos recentes, esses orixás se tornaram uma inspiração por trás dos comic books, como os super-heróis da Marvel, por exemplo. E aqui ele dá um monte de super-heróis da Marvel que tem suas origens nos orixás africanos. O que ele está querendo dizer aqui é que existe uma origem que os deuses ou os orixás, as entidades espirituais da cultura afro, são oriundos e descendentes dos deuses do Egito. Então, gente, olha só. Eu vou parar por aqui, mas veja que o pesquisador do livro sobre Iorubá, ele vai dizer que e parte da nossa cultura afro aqui, ela vem dos Iorubás. Ele vai dizer que os deuses egípcios, melhor que a África foi colonizada a partir do Egito, e a gente sabe que, segundo os historiadores, principalmente os místicos esotéricos, eles acreditam que a verdade sobre o mundo espiritual vem dos sumérios, e dos sumérios para os egípcios, né? E dos egípcios se espalharam. Então, ele vai dizer, esse historiador, que os deuses, as divindades da África são reinterpretações das divindades egípcias. E dessas divindades também surgiram aí as inspirações para os heróis da Marvel. Então, observe que um super-herói é o quê? É um transhumano. Ele não é plenamente humano nem plenamente Deus. Ele é alguém que está acima da morte. Ele é alguém que alcançou um nível de poder e ele está fazendo o quê? Protegendo a sociedade do mal. São os protetores da sociedade. Então, eles são o quê? Deuses ou semideuses. Então, é bem interessante essa informação, porque dá para a gente, puxar o fio da meada e descobrir outras coisas por trás disso. Mas já sairia um pouco do nosso assunto. Mas, de qualquer forma, fica aí várias evidências e um alerta para nós cristãos, que estamos brincando de ser cristãos, que estão vendo o mundo sendo destruído, e estamos vendo aqueles que se opõem a Jesus Cristo, ao Jesus Cristo bíblico, aqueles que se opõem à doutrina bíblica, estão investindo pesado naquilo que eles acreditam, e a igreja cada dia mais se afastando da verdade do evangelho. Né? Então é isso. Esse é o nosso papel. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Ajude o nosso canal, divulgue esse trabalho e que Deus abençoe a todos.